você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde... My vote is for Hannah. It's very difficult to live with her. She asks me to wash the dishes every single day. She must leave the house. I think Clayton has to leave the house because he has already eaten all the stored food for the confinement. I vote for him. Here we are again for another video class. Today we are going to continue from page 27. We are going to finish the modal verbs, studying the verb to have as a modal verb. O verbo ter também é usado como um verbo modal. Ele tem um sentido, né, muito importante também. Nós vimos nas páginas anteriores, né, na videoaula passada, os vários modais, né, should, can, must. E o have também, ele é muito importante, ele é muito usado, com sentido de obrigação. Nós conhecemos o verbo have, né, como um verbo de ação, mas também ele pode ser usado como um modal, um contexto de obrigação. On page 27, no Did You Know, tem uma pequena explicaçãozinha e exemplos sobre o verbo have como modal. Example. I'm going to read just the examples, then you can read the explanation. Vocês podem ler a explicação com calma e eu vou ler os exemplos para ser mais rápido. For example, I can't go to work today. I have to go to the doctor. Não posso ir ao trabalho hoje, eu tenho que ir ao médico. Então, o have to no sentido de obrigação. O verbo principal, né, é go to the doctor. Second example. She has to touch base with her boss before she presents this to our clients. Ela tem que mostrar o projeto dela para o chefe antes dela ir falar com o cliente. Então, ela tem que, primeiro, explicar, né, o projeto. Então, o has, usado como modal, como obrigação. Another example. You don't have to have any qualification in order to be a soccer player. You don't have to have. Você não tem que ter. O have como modal e o have como verbo da frase. Você não tem que ter. Você não tem que ter nenhuma qualificação, né, com o objetivo de ser jogador de futebol. Where do I have to sign? Onde eu tenho que assinar? O have como obrigação de novo. You have to sign here. Você tem que assinar aqui. Okay? Então, usando o have como modal também é super importante, tá? Ele tem ali o mesmo contexto de must, do dever ali. Okay? Só que com uma intensidade maior, tá? Quando nós usamos o have to é porque é algo muito importante, até mais do que must. Alright? So, number 4. Number 4 we have a little text. Now we are going to do a lot of exercises involving texts. Agora a gente vai estudar vários exercícios envolvendo textos, tá? E na sequência também tem mais alguns envolvendo os modais, para vocês criarem frases. Number 4. Job ads specify the requirements expected of candidates. What is correct to say about the following job ad? Então aqui você vai assinalar qual é a alternativa que fala sobre
Qualificação de candidatos. Os anúncios de emprego, né, eles sempre requerem, eles sempre esperam, eles têm expectativas das qualificações dos seus candidatos. Então, o que é correto dizer sobre esse texto aqui? Certo? Aí você vai assinalar a alternativa correta. Do exercício 4 da página 27, page 28, página 28. For each statement below, write a valid consequence using the modal verb given. Para cada frase abaixo, você vai escrever uma consequência, certo? Usando os modais dados ali entre parênteses, tá? For example, letter A. The boss is holding a potluck at his beach house this weekend. Ó, o chefe vai dar uma festa americana na sua casa de praia nesse fim de semana. Aí entre parênteses nós temos o should. Aí qual é a frase que você tem que escrever como consequência dessa situação com should, certo? E assim as outras frases. Então sempre escrevendo uma consequência usando o modal que está entre parênteses. If you have any doubts, use a dictionary to translate the sentences. Se tiver dúvida, né, dá uma olhadinha no dicionário, né, pesquisar para traduzir as frases. Mas as frases são bem simples. So, focus on reading. What advice can you give to someone who is feeling stressed out by their work studies? Qual conselho você daria para a pessoa que está se sentindo estressada por causa do trabalho ou dos estudos? Então você teria que escrever uma frase aqui, dar um conselho em inglês usando os modais que a gente estudou. E aí um pequeno parágrafo, in English. Número 2, page 28. Read the following text and check the sentence that best describe the overall message of the text. Então aqui você vai ler o texto e assinalar a frase que melhor descreve a mensagem desse texto. Ok? On page 29. As alternativas estão na página 29, né? Logo depois do texto. Number 3, according to the article excerpt, stress causes our body to release chemicals that prepare us for fight or flight. How should fight or flight be understood? De acordo com o texto, aparece uma expressão ali que se chama fight or flight. Qual é a frase aqui que consegue descrever essa expressão? O que é que você consegue entender? O que quer dizer com fight or flight? Certo? Uma das alternativas explica essa expressão. Então você tem que observar o texto. Ok? So, let's go to the next page. Focus on speaking. Page 31, página 31. Ok? Direto para a página 31. Então vocês vão completar o diagrama aqui com frases sobre um estudante, certo? E usando os modais apropriados aqui. Então nós temos ali o estudante. Obligation, então uma frase, né, que indica obrigação, usando o modal. Prohibition, uma frase com modal em inglês relacionada ao estudante, né, que indica proibição. Expected conduct, uma conduta esperada. Então você vai usar um modal com uma frase, né, indicando uma conduta esperada daquele estudante. Permission, e uma frase usando o modal com uma conduta, indicando, né, uma permissão do estudante, né, montando uma frase usando uma permissão. Então sempre com um modal apropriado para cada frase. Obrigação, permissão, conduta esperada, proibição, certo? E o estudante ali no meio, né, uma frase relacionada a ele. Ok? So this is the end of our video class, and I'm gonna be on WhatsApp next Tuesday. On Tuesday, if you have any doubts, go there, and I'll be waiting for you. Okay? Goodbye.